vida com propósito. 24º dia. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais do que pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. Mateus 4:4. A palavra graciosa de Deus pode fazer de você o que ela quer que você seja e dar-lhe tudo o que vocês venham a necessitar. Atos 20:32. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pela verdade. Jesus orou: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes aos filhos de Deus, para nos tornar semelhantes a Jesus. Devemos preencher nossa vida com a palavra de Deus. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque disse Deus. Foi pelas suas palavras que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa. Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera adversidades, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse: dei mais valor às tuas palavras do que o pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce e sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha: desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimente-se da palavra de Deus. Alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atividades. Primeiro, devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos, direção e o conselho a quem eu dou ouvidos para tomar decisões sábias, e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura. Todos
Tradição. Sempre fizemos isso. Razão. Isso pareceu lógico. Ou emoção. Pareceu-me a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que nunca nos leve na direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão nos lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e mostrar como viver. Nos primeiros anos do meu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a precisão e autoridade da Bíblia. Em uma noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, a despeito das passagens confusas que ele não compreendia, daquele ponto em diante, ele confiaria completamente na Bíblia como a única autoridade para a sua vida e ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham mudou. Foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida. Decida que, independente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida. Estabeleça que, antes de tudo, você vai perguntar: o que a Bíblia diz a respeito disso? E depois você vai tomar a decisão. Determine que, quando Deus mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer faça sentido para você, quer não, e independente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo com sua afirmação de fé pessoal. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Segunda atividade. Devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, devo preencher minha mente com ela de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Primeiro, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e aceita com uma postura aberta e receptiva. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raiz em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atividades de repúdio. Primeiro, mente fechada. Foi a que caiu na beira do caminho. Segundo, mente superficial. A que caiu no solo pedregoso. E terceiro, a mente distraída entre os espinheiros. E então diz: considerem atentamente como vocês estão ouvindo a minha palavra. Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o professor da escola bíblica, você deve verificar sua disposição interior, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio de professor mais enfadonho, quando você é humilde e receptivo. Tiago aconselha: em um espírito humilde, gentil e modesto, recebam de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a alma. Segunda, por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente, mas agora milhões têm acesso a ela. Apesar disso, muitos crentes são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos.
Não podemos assistir a televisão por 3 horas e ler a Bíblia 3 minutos e esperar crescer espiritualmente. Muitos que afirmam crer na Bíblia, de capa a capa, jamais a leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos de seu dia para a leitura da Bíblia, a lerá inteiramente uma vez por ano. Se você cortar um programa diário de televisão que dure 30 minutos e ler a Bíblia no lugar, lerá a Bíblia inteira 2 vezes por ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Foi por isso que Deus orientou o rei de Israel a sempre manter por perto uma cópia de sua palavra. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida. Mas não se limite a mantê-la perto de você. Leia a Bíblia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte para outra, negligenciando uma ou outra. Terceiro, pesquisar ou estudar a Bíblia. É a outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em 2 exercícios que se adicionam ao da simples leitura. Fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não escreveu seus pensamentos no papel ou no computador. O espaço não me permite explicar os diferentes métodos de estudo bíblico. Estão disponíveis muitos livros proveitosos sobre o estudo da Bíblia, incluindo um que escrevi há mais de 20 anos. O segredo de um bom estudo do Bíblia consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer perguntas simples como quem, o que, quando, onde, por quê e como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual torna as pessoas livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouvem, mas obedecem ao que o ensino de Deus diz. Os que fazem isso são felizes. A quarta maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é um dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos, imagens memorizadas. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles os ajudarão a resistir à tentação, decidir sabiamente, diminuir a pressão, ganhar confiança, dar bons conselhos e partilhar sua fé com os outros. Sua memória é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela se torna. E memorizar as escrituras ficará mais fácil. Você deve começar selecionando uns poucos versículos bíblicos deste livro que o sensibilizaram, escrevendo-os em um pequeno cartão que possa ser levado consigo. Então releia em voz alta durante o dia. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar. Enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera ou na hora de dormir. Os 3 segredos para a memorização das escrituras são relembrar, relembrar e relembrar. A Bíblia diz: lembre-se do que Cristo ensinou e o que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os torne sábios. A quinta maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar invoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando-a vaguear.
Isto é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. Como já foi dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. Meditação é o mesmo, porém voltado para a palavra de Deus e não para algum problema. Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida ou em torná-la mais semelhante a Jesus do que reflexão diária nas Escrituras. À medida que utilizamos nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos espelhando no exemplo de Cristo, somos segundo a sua imagem, transformados com glória cada vez maior. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala sobre meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ela prometeu aos que parassem para refletir na sua palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chama Davi homem segundo meu coração é que Davi adorava refletir na palavra de Deus. Ele disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para ter a oração respondida e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo aplicar seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus. Mas tudo será inútil se falharmos em pôr em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa se você frequenta estudos bíblicos, contando que não faça nada com o que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós assimilamos. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula no seminário ou conferência bíblica que não tem tempo de pôr em prática o que aprendeu. Você esquece o que aprendeu a caminho do próximo estudo. Sem pormos em prática, qualquer estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de isso ser difícil ou mesmo doloroso. A verdade irá libertá-lo, mas a princípio poderá deixá-lo infeliz. A palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas e repreende nossos pecados, e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir à mudança, então aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil. Por isso é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um pequeno grupo de estudo bíblico. Nós sempre aprendemos com a fraqueza dos outros, o que jamais aprenderíamos por nossa própria conta. Outras pessoas o ajudarão a discernir coisas que você teria deixado passar e aplicar a verdade de Deus de forma prática. A melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva resultante da leitura, estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você. Prática, algo que você possa fazer, e verificável, com um prazo final para ser feita. Toda
aplicação deve envolver o seu relacionamento com Deus, ou o seu relacionamento com os outros, ou o seu caráter pessoal. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo pensando sobre a questão. O que Deus já falou para você fazer por meio da palavra que você ainda não começou? Então escreva algumas instruções práticas que o ajudarão a agir no que você estabeleceu. Você pode contar a um amigo para que ele possa acompanhar. Molden diz: a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Um tema para reflexão: a verdade me transforma. Um versículo para memorizar: se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pergunta para meditar: o que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Deus te abençoe.